Ora, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme quem esteja a assistir a isto. Neste momento eu gostava de abordar um tema desagradável, de certo modo, que é o tema do sofrimento. O sofrimento humano. No entanto, é um tema inevitável. Todos nós temos sofrimento. Temos sofrimento físico, temos sofrimento emocional, até intelectual. Temos várias dimensões disso. Todos temos, portanto, na medida possível, que aprender a conviver com o sofrimento e, de certo modo, a tirar o melhor partido possível dele. E eu penso que o sofrimento pode ser, de certo modo, extremamente útil, extremamente pedagógico. O sofrimento, de algum modo, espicaça-nos para o desenvolvimento, justamente, para o crescimento pessoal e espiritual. E eu começaria por considerar o sofrimento físico, a dor física. Uma coisa que muita gente tem medo, muita gente tenta fugir. No entanto, as pessoas que não têm dor física de espécie nenhuma costumam viver pouco tempo, porque o corpo não as informa de que algo está mal, e por vezes, quando se apercebem de que algo está mal, é porque o corpo já está a entrar numa patologia extrema, que vai levá-las à morte até. São as pessoas que não se apercebem de uma queimadura no momento em que ela está a acontecer, por vezes não se apercebem sequer de um ferimento, ou de uma ruptura muscular, ou de um traumatismo articular no momento em que acontece. Apercebem-se só quando o movimento começa a correr mal, a caducar, etc. E precisamente o nosso sistema nervoso está equipado com terminais ditos álgicos, dolorosos, que nos informam de que alguma coisa está a correr mal. Temos sensações corporais variadas que também nos informam disso. E, portanto, o sofrimento dá-nos dicas preciosas acerca de estados de doença, de ferimento, de perigo corporal, para podermos cuidar de nós mesmos de maneira mais adequada. E precisamente nós temos sofrimento onde temos terminais nervosos conectados a áreas corporais que nos informam. Ora, há um paralelo disto para o sofrimento dito emocional. Eu só sofro com aquilo a que estou apegado, a que estou ligado emocionalmente, sofro naquilo a que dou importância. Se eu estiver apático, e se eu me estiver completamente nas tintas, se quiserem, para muitos setores da minha vida, então de certo modo nada me afeta, mas também não tenho prazer. Porque para ter prazer, para ter satisfação, para ter bem-estar, também preciso estar ligado a várias coisas. E quando as coisas estão bem, estão em harmonia, quando as coisas estão a fluir, sinto-me bem também. Ora, por outro lado, o sofrimento emocional e físico desperta-nos. Desperta-nos por vezes muito mais do que o prazer. Que esta informação de que algo está a correr mal, de que eventualmente há perigo para nós, seja em termos físicos ou emocionais, leva-nos a agir, a mover-nos e, portanto, o sofrimento também nos obriga a despertar, a estarmos atentos, por vezes a aprender muito mais, a interrogar-nos muito mais, quanto mais não seja, para irmos além do sofrimento e para nos aliviarmos dele. Mas falemos em terminais emocionais, se quisermos. Nós sofremos com aquilo a que estamos ligados. Se eu dou muita importância aos meus sapatos, por exemplo, se acontecer alguma coisa aos meus sapatos, eu fico incomodado, fico triste, fico zangado, etc. Se não lhes der importância nenhuma e acontecer qualquer coisa, paciência, não é relevante, não é grave. Portanto, eu não diria de modo nenhum que não devemos dar importância a nada, mas por vezes é precioso sabermos desapegar-nos daquilo que não deve merecer grande importância e sabermos dar atenção, colocar ênfase naquilo que efetivamente tem a ver connosco, na nossa profundidade, na nossa essência e também com os outros e com o que é importante para eles. E nesse sentido, saber desinvestir por um lado a nossa emoção de algumas áreas, saber reinvesti-la noutras é precioso. Vejamos, por exemplo, o que acontece, e já que a área dita transpessoal e espiritual me é tão cara, o que acontece, por exemplo, com alguns místicos. Eles desapegam-se de uma série de áreas que consideram pouco importantes. Áreas mundanas desapegam-se em parte do próprio corpo, desapegam-se de muita coisa, como por exemplo riqueza, fama, beleza física, etc., a que muitas pessoas dão grande importância, e reorientam-se para dar importância ao amor pleno, ao ser divino, ao espírito, mas também para dar importância ao mundo como um todo, à humanidade, ao universo. E de certo modo, tudo se passa como recolocassem quase que os seus terminais sensitivos em esferas muitíssimo mais profundas e muitíssimo mais alargadas. E com isso, normalmente os místicos conseguem também sentir-se muito bem,
porque também por vezes estarão em contacto com aquilo que flui na intimidade das coisas, com o que corre por baixo dos acontecimentos, com o que dá sentido profundo às coisas. E com isso sentem-se muito melhor, normalmente, muito mais tempo, muito melhor, e sofrem menos, curiosamente. Até por vezes o tipo de sofrimento que têm é um sofrimento ligado a coisas mais amplas, mais alargadas, se calhar terá a ver com o próprio destino da humanidade. Neste sentido, reorientar-nos interiormente contribui muito para sabermos lidar de outra maneira com o sofrimento. Agora veja-se, por exemplo, aquela pessoa que se preocupa em extremo, fica incomodadíssima com uma dor física, com um sofrimento físico, ou com uma pequena perda, por exemplo, um objeto material a que dava alguma importância. Esta pessoa está em risco de sofrer constantemente com pequenas coisas. E é o que lhe acontece. Por outro lado, se ela dá muita importância ao físico e ao corpo físico, se identifica até com partes do corpo, se há qualquer ameaça a essas partes do corpo, esta pessoa entra em ansiedade profunda. Ou, por vezes, se houver perda, entra em tristeza. E não é necessário que assim seja. Por vezes, quando reorientamos a vida e a nós mesmos, as coisas correm de outro modo. Damos importância a coisas mais perenes, mais duradouras e, por vezes, menos frágeis. É também aí que entra a reorientação para valores. Quando eu faço a minha vida em função de valores como verdade, justiça, amor, beleza, valores que eu conheço supremos, valores que eu considero que merecem o meu sacrifício pessoal até, quando isso são os valores supremos, então eu estou a agir em função de coisas que são duradouras e são quase inexpugnáveis. Dificilmente são atingidas, dificilmente pioram, dificilmente têm grandes problemas. Isso ajuda-me a cultivar uma tranquilidade mais permanente e mais profunda. Também sofremos muitas vezes com as perdas, claro. Mas, mais uma vez, se eu dou importância a coisas como o meu automóvel, como a roupa que eu visto, os lugares a consigo ir, ter dinheiro para pagar um bom restaurante para aparecer nas páginas sociais, ou se eu dou importância a pequenos aspectos do meu próprio corpo físico, tudo isso me torna frágil perante a existência e perante a vida. Tudo isso faz com que uma pequena perda me afete de imediato. E por vezes uma grande perda também, se falarmos da perda de pessoas próximas, familiares, ou até o sentir que estou em vias de morrer, por exemplo. Mas mais uma vez, aí os místicos levam grande vantagem, porque valorizam coisas que são absolutamente perenes. O místico típico sente que tem alma, sente que a alma é imortal e sente que a morte do corpo físico não é muito importante. Nem do corpo físico dele, nem de pessoas por vezes próximas. Sente que outros valores são muitíssimo mais importantes. O amor que ele sente pelas pessoas que partilha, a proximidade que tem com elas, o facto de poder ser útil a muita gente, o facto de estar em harmonia consigo mesmo e eventualmente com o cosmos, com o ser divino ou aquilo que ele chame, faz com que ele se sinta bem muito mais permanentemente e se sinta muito mais seguro, estável, muito mais sereno, muito mais tranquilo em relação aos acontecimentos da vida. E geralmente está ligado a coisas que não se perdem.